Hoje é 2 de abril de 2018, após um longo feriado, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Ramos e uma segunda-feira pesada. Pesada porque o brasileiro saiu em férias e volta cansado. Deveria retornar em descanso, mas não. Volta ao contrário. Depois de uma notícia, um editorial do Estadão, criticando com muita severidade o comportamento da Suprema Corte e sugerindo que lá existe alguém, ou existem uns e outros que deveriam ter sido sabatinados verdadeiramente no Congresso e não o foram. Mas o Estadão não dá nome aos bois. É preciso que o faça, porque fazendo-o indiscriminadamente, os 11 ministros da Suprema Corte, por via indireta, poderiam sentir-se difamados. É uma difamação dissoluta, porque não identificada. Afirma-se que ministro da Suprema Corte precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. São dois pressupostos básicos, evidentemente. Mas o antigo escriba, velho, crestado na arte da advocacia criminal, com 62 anos razoavelmente lúcidos de exercício da profissão. O escriba outro dia estava pensando nisso. O que é o notável saber jurídico? É aquele resultante de cursos e cursos de pós-graduação, com mestrado, doutoramento, pós-doutoramento em Harvard, ou é também a possibilidade de experienciação dos fatos da vida jurídica, que no fim das contas é um reflexo do comportamento em sociedade ou fora da sociedade, em solidão ou não, porque tudo que interessa ao direito está evidentemente positivado nos fatos da vida. O escriba se lembrou de um auxiliar de autópsia numa universidade famosa, se a memória não falha, em Boston. O primeiro transplante de coração feito lá, talvez, quiçá, no mundo inteiro, o foi por um especialista nos batimentos cardíacos, nesse órgão que se diz ser o centro da possibilidade de vivenciar os fatos existenciais. Parece redundância, mas não é. E aquele transplante seria muitíssimo delicado, era o primeiro a ser feito. Então o grande cirurgião, um dos maiores que a América do Norte possuía, convocou um negro, auxiliar de autópsia, que passara a existência, ou grande parte dela, no meio dos defuntos, dissecando cadáveres com suas serras e os seus bisturis de lâmina larga. Convocou-o, sim, meteu-lhe uma bata imaculada, pôs-lhe as luvas de estilo, praticaram todos a asepsia nas mãos e no corpo,
e invadiram o peito do vivente, que estava para ir visitar os fados. E aquele auxiliar de autópsia foi, na verdade, o grande manipulador do coração moribundo. Salvou-se a criatura. Quem a salvou, na verdade, foi o visitador mor da morgue do serviço de necropsias. Eis aí, saber se é preciso ou não, se é indispensável ou não ter o pós-graduação, mestrado, doutoramento ou pós-doutor para a nomeação à Suprema Corte é uma incógnita, assim. E o que é uma reputação ilibada? É aquela que não tem manchas, é aquela que não tem máculas, é aquela que não tem feridas. É difícil uma criatura, um ser humano, que não tenha uma ou outra pereba. Uma ou a primeira conhecida por todos, a outra secreta. Este velho escriba se recorda de uma cena num filme de cowboy. De vez em quando esta particularidade da filmoteca antiga vem à cabeça do escriba, e foi mais ou menos assim: dois pistoleiros, um mocinho, o outro delinquente, se encontraram no salão. Um tomava um copo de leite e o outro bebia uma caneca de uísque. Ambos iam duelar. Os dois precisavam ir a duelo mortal. O povão se escondeu embaixo das mesas. O garçom fugiu por aquelas portas bamboleantes que qualquer salão tinha, alguns que ainda as têm. E, de repente, as pistolas foram sacadas dos coldres, os revólveres, os Colts, e ambos atiraram. Uma fumaceira, nenhum dos dois caía. Foi uma surpresa geral. Repentinamente, impactantemente, o bandido imóvel à frente do mocinho, pistola ainda fumegante, olhou surpreso os suspensórios. O mocinho havia cortado as duas alças dos suspensórios a bala, e as calças começaram a cair ao chão. O bandido vestia calcinhas de renda e meias de seda até o espartilho. Dentro desse aspecto, dentro desse sentido, há, evidentemente, infrações penais ou há comportamentos censuráveis que não o são tanto. Este escriba se recorda, só para exemplificar e finalizar esta crônica verbal, este escriba se recorda de Arnon de Mello, senador da República, que teve um duelo com outro senador, inimigo seu. Atiraram ambos, um no outro. E o senador feriu exatamente aquele que não tinha nada a ver com a história. E aquele que não tinha nada a ver com a história caiu ao chão mortalmente ferido. Foi um duelo fatal, sim. Ambos atiraram.
e julgados os dois, foram absolvidos. O escriba se lembra também a título de exemplificação de Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal, expurgados da Suprema Corte ao tempo da ditadura, porque tinham uma doença mortal ligada ao liberalismo. Depois foram honrados outra vez. O escriba se lembra de outro fato anômalo, extravagante, do ministro Francisco Rezec, que o foi 2 vezes. Se a velha memória não falha, a única hipótese ocorrida na Suprema Corte desde os primórdios da sua existência. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cumpriu outras funções nobilitantes lá fora e depois retornou ao Supremo Tribunal Federal nomeado outra vez. Uma anomalia, uma extravagância, mas aconteceu. Dentro deste contexto, notável saber jurídico é uma coisa. Reputação ilibada também é outra hipótese meio nebulosa, pois o ser humano às vezes comete infrações violentas e as infrações violentas de vez em quando são até assumidas como nobilitação. É ver o que a criatura vale, sim, é vê-la bem sopesada frente às suas humanidades, frente aos seus defeitos, às suas qualificações. Mas o Estado de São Paulo foi muito severo com algum dos 11 ministros da Suprema Corte, não dizendo a quem se referia. Isso não é bom. Quando se ofende, quando se difama alguém, é preciso que o duesto seja absolutamente bem direcionado. Pois, em hipótese outra, qualquer dos 11 ministros, ou qualquer das 2 eminentíssimas ministras havidas na Suprema Corte, qualquer deles pode sentir-se ofendido e cobrar explicações. É melhor que se diga abertamente a quem o Estado de São Paulo se referia, que é um órgão de imprensa que não costuma ficar escondido como um avestruz metido com a cabeça num buraco no chão. E lá na Vevá.